Olá! Se você está na jornada de um concurso na área da saúde, pode ter certeza, a Portaria 2616 de 98 é uma parada mais que obrigatória. Ela é basicamente a espinha dorsal de todo o controle de infecções hospitalares no Brasil. Então, o que a gente vai fazer aqui é dissecar os pontos-chave, aqueles que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. A ideia é garantir esses pontos na prova. Vamos nessa? E para começar, vamos com uma pergunta bem direta, que vai direto no coração do assunto. A resposta para isso tá todinha dentro da portaria que a gente vai analisar. E entender essa obrigação não é só uma questão de saúde pública não, hein? É uma questão de gabaritar a prova. E aqui está o porquê de tudo isso. A portaria já começa se justificando com o fato que não dá para negar. Infecção hospitalar é um risco seríssimo para a saúde. É exatamente para combater esse problemão que toda a estrutura que a gente vai ver agora foi criada. Bom, agora vamos entrar na parte prática, naquelas siglas que tem que estar, na ponta da língua, PCIH e CCIH. Pensa nelas como os dois pilares que sustentam todo o controle de infecções em qualquer hospital do país. Memorizar o que cada uma significa e o que cada uma faz é, sério, fundamental. O PCIH, pessoal, é o quê? É o programa, o plano de ação. Imagina ele como um grande guarda-chuva que cobre todas as estratégias e atividades. A portaria é bem clara. Todo santo hospital precisa ter um PCIH funcionando a todo vapor. Certo. Se o PCIH é o plano, a CCIH é quem faz o plano acontecer. Mas aqui tem um pulo do gato, uma coisa super interessante. Essa dupla função. A CCIH não só bota a mão na massa, ela também assessora a diretoria, ou seja, é um órgão que tem poder de influenciar e de agir diretamente. E aqui, muita atenção. Este é um ponto que confunde uma galera e por isso mesmo vira e mexe cai em prova. A CCIH tem dois tipos de membros. Os consultores, que são representantes de áreas importantes, trazendo visões diferentes, e os executores, que são a equipe dedicada, o coração que pulsa no dia a dia do controle de infecção. Pessoal, atenção máxima aqui, por favor. Grifa, anota, faz um post-it, porque estes números são o tipo de detalhe que decida se uma questão está certa ou errada. Guarda bem essa proporção. No mínimo 2 profissionais de nível superior para cada 200 leitos. E a carga horária também é específica. 6 horas por dia para o enfermeiro e 4 para os outros. Isso aqui tem que estar decorado. Beleza, a gente já entendeu a estrutura dentro do hospital. Agora, vamos dar um zoom out e ver como as responsabilidades são divididas desde a comissão lá na ponta até o governo federal. Entender essa cadeia de comando é essencial. Olha só para essa lista, dá para ter uma noção do tamanho do trabalho da CCHI, né? Ela não só fica de olho, como também treina as equipes, investiga surtos e define políticas super importantes, como o uso correto de antibióticos. É uma atuação bem completa dentro do hospital. Mas a CCIH não faz milagres sozinha, não. A direção do hospital tem um papel crucial. Ela não só cria a comissão, mas precisa dar todo o suporte, recursos, aprovar as regras e, o mais importante de tudo, garantir que as recomendações da CCIH sejam de facto seguidas. Sem esse apoio, o programa simplesmente não funciona. E aqui a gente vê aquela lógica do SUS funcionando direitinho. A responsabilidade é compartilhada. O município está ali na ponta, coordenando a rede local. O Estado apoia e ainda cria umas normas a mais. E lá em cima, o Ministério da Saúde, no nível federal, dita as regras gerais para o país inteiro. Bora para uma parte que é, assim, puro suco de concurso público, as definições do anexo 2. Entender o que a portaria chama de infecção hospitalar e o que ela chama de comunitária, por exemplo, é o que vai separar quem acerta de quem erra um monte de questões. A grande diferença aqui é o tempo. A palavra-chave para infecção hospitalar é após. Se a infecção foi pega depois que o paciente entrou no hospital, é IH. Se a pessoa já chegou com ela ou ela estava incubando na hora da admissão, aí é comunitária. Simples e direto, sem enrolação. Tá, mas e naqueles casos em que a gente não sabe o período de incubação? Como faz? A portaria pensou nisso e criou uma regra de ouro. A famosa regra das 72 horas. Se os sintomas aparecerem 72 horas depois que a pessoa internou, a gente já considera que é infecção hospitalar.
Essa informação é um clássico de prova, viu? Outro ponto que as bancas amam de paixão, a classificação das cirurgias. É como se fosse uma escadinha de risco. Começa nas limpas, tipo uma plástica que foi agendada, e vai subindo até as infectadas, que é quando já tem pus, já tem uma infecção rolando ali no local da cirurgia. Saber diferenciar esses 4 tipos é crucial. Agora vamos ver como esse controle todo acontece na prática, no dia a dia. Porque não adianta nada ter um plano no papel, é preciso monitorar o tempo todo e agir. E a portaria diz exatamente como isso tem de ser feito. Pensa na vigilância epidemiológica como o coração do PCIH. É esse trabalho de coletar e analisar dados de forma ativa, sistemática e contínua. A palavra-chave aqui é ativa. Não é ficar esperando o problema acontecer, é ir atrás da informação para conseguir prevenir novos casos. Olha, se tivesse só uma única coisa para levar dessa portaria para a prova e para a vida, né? Seria esta frase. O texto é forte, é direto. De todas as tecnologias, de todos os procedimentos caros, a ação mais importante, isoladamente, é a mais simples de todas: lavar as mãos. E esse ponto é tão importante, mas tão importante, que a portaria faz questão de reforçar, para não deixar nenhuma dúvida. Usar luvas não substitui a lavagem das mãos. A luva pode ter furinhos, pode contaminar a gente na hora de tirar. A regra é clara. Antes e depois de tocar no paciente, a lavagem das mãos é obrigatória. Fim de papo. Chegamos na nossa revisão final. Vamos passar um pente fino nos pontos mais essenciais, aqueles com a maior chance de aparecer na sua prova. Agora é hora de consolidar tudo o que a gente viu. Então, vamos lá, um checklist rápido. Primeiro, a portaria obriga todo hospital a ter um PCIH. Segundo, a CCIH tem 2 times, os consultores e os executores. Terceiro, o número mágico, 2 executores para 200 leitos, com 6 horas para o enfermeiro e 4 para os outros. Quarto, infecção hospitalar é o que acontece após a internação. Quinto, cirurgia infectada é aquela que já tem pus na jogada. E, por último, a ação número 1, lavar as mãos. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Essa portaria é muito mais do que matéria de concurso, né? Ela é a base da segurança do paciente no nosso país. Dominar esse assunto não é só para garantir aprovação, é para entender uma ferramenta que, lá na prática, salva vidas e fortalece demais